aproveitar hoje para falar um pouquinho na nossa segunda estante do psicanalista, um livro que eu particularmente gosto muito, um livro que é uma obra muito, é um facilitador excelente para quem trabalha com a psicanálise, para quem quer se aventurar na psicanálise, principalmente para quem quer se aventurar na psicanálise lacaniana, né? Que fala assim, é um terreno um tantinho quanto inóspito para você entrar sozinho, né? Por isso que tem tantos grupos de leitura, tem tantos grupos de estudo, mas uma obra muito boa, uma obra de entrada excelente para você já aprender bastante sobre a psicanálise lacaniana, ou pelo menos já entrar assim, já sabendo já melhor, né, onde é que você está caminhando. É o Restos, uma introdução lacaniana ao objeto da psicanálise, obra do Marcos André Vieira, livro aqui que eu vou detalhar um pouquinho mais, vou falar um pouquinho mais calma aqui, tem umas passagenzinhas que eu quero falar com vocês, mostrar para vocês, mas é um livro que ele fala, para mim particularmente, um dos meus favoritos, porque ele vai tratar da psicanálise lacaniana, ele vai apresentar os principais conceitos da psicanálise lacaniana através do dia a dia. Então a gente vai ter, por exemplo, exemplos associados à música, a gente vai ter o dia a dia, nosso cotidiano, seja o trânsito, seja dentro de um ônibus, ele vai falar também sobre futebol, ele vai falar sobre esse mundo virtual cada vez mais real, né? essa questão, né, de cada vez mais o virtual entrando na nossa realidade. Vai comentar sobre cinema, aliás, o livro começa no cinema, né? Ele vai pegar os exemplos como obras como Cidade de Deus, como o Tropa de Elite, e vai trabalhar isso, né, da inclusão do real na ficção, e aí seja pela literatura, seja pelo cinema, né, ele vai pegar esse foco, né, esse foco em cima da cena, né, e aí destrinchando esse foco em cena a gente começa a chegar no outro, né, e esse outro ele pode ser, enfim, pode ser uma mãe, pode ser o pai, pode ser a pessoa amada, né, pode ser um objeto amoroso, pode ser a cultura como um todo, né, mas aí a gente também já vai avançando nisso quando a gente é apresentado esse conceito de outro, né, e quando esse outro ele não é, né, um sujeito, não é um interesse amoroso, né, não é um objeto, o que ele vira, né, quando acaba saindo, né, quando esse sai de cena, né, o que fica? Aí a gente chega no objeto A. Aí quando a gente chega para o objeto A, eu quero pegar aqui a primeira passagenzinha que eu quero falar do livro. Deixa eu puxar aqui, que aí, vamos lá. Tudo depende de como o vazio se apresenta, ou em outras palavras, do modo de presença do vento no objeto. Lacan atrela a psicanálise a uma distinção essencial. A seu objeto A associa a ideia de causa, definindo-o como a causa do desejo. Causa aqui não deve ser entendida como algo externo que desperta a atração e desencadeia o motor do desejo. O objeto A é o que no objeto nos dá vida, uma espécie de carne do vazio que, tal qual prossegue Antunes, personagem que você vai descobrir lendo o livro, adivinha-se no coração do rol dos desejos. O analista lida não apenas com a força do desejo, mas também com sua origem, tomando-a como um objeto, sempre em falta no coração do objeto. Em psicanálise, o objeto tem uma acepção bastante ampla. O sonho, por exemplo, pode ser tomado como objeto, mas o essencial é que ele tem, como define Freud, um umbigo. Com essa metáfora, delimita-se uma espécie de buraco negro que articula o sonho ao reino do desconhecido. Para ele, convergem todas as séries de associações e explicações que podem ser tecidas a partir de imagens, ao mesmo tempo que cada uma delas encontra, nesse ponto, o limite de sua capacidade de explicação e de sua compreensão. O livro ele vai tecendo justamente isso, ele vai mostrando o que é o inconsciente, ele vai tratando diversas questões, ele vai, através desses exemplos, estou pegando aqui um pouco mais avançado no livro, mas ele vai te levando até lá. Então, quando você vai chegando a esse exemplo, você já tem diversos outros que vão literalmente fazendo chavinhas. Você vai fazendo aquele check, né, de falar assim, agora eu estou entendendo sobre isso, sobre isso. Eu acho que isso é muito importante para uma obra, para você como um facilitador excelente. Outro pedacinho que eu queria pegar aqui é quando ele fala sobre como lidar, né, com o outro, né, justamente com esse outro. Vamos lá, até aqui. O psicanalista pode propor algum caminho alternativo? No avesso do que o psicanalista lida com o sintoma, apostando que há muitos nomes para o que é impossível definir e que esses nomes não precisam ser os mais óbvios. Podemos nos apoiar em material que não os nomes universais de bem ou de mal. O psicanalista busca no mundo de coisas que gravitam em torno de nós, mas que, por não se encaixarem, ficam ali praticamente invisíveis na condição de figurantes de nosso cinema pessoal. Um gesto de carinho, um tombo de bicicleta, um entardecer. Nosso ônibus tem muito mais do que seus protagonistas. Quando na cena principal é preciso lidar com o outro da angústia, pode ser útil, em vez de dar a ele o corpo, convocar todos para que cada um conte sua história. A análise, em vez de buscar livrar o sujeito do sintoma, vai lhes dar lugar, fazê-los falar. Ao outro da angústia disse algo como:
com você eu posso aprender sobre mim. E aí, tem aqui, tem aliás aqui alguns personagens, né, que eu estou omitindo um pouco do trecho, né, que são pessoas que vão apresentar como personagens, cada personagem dele dentro do ônibus, e aí cada personagem dele a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre o outro, sobre a angústia, sobre esse objeto, né. Então, é um livro que ele pode ser lido como uma literatura, né, de uma forma geral, né, ele vai ter muitos exemplos da psicanálise, mas ele tem um pouquinho desse quê também de literatura, né, de ensaio, né, e aí para isso, por isso que eu falo para você que Restos é uma obra muito interessante para quem está começando na psicanálise, muito interessante para quem está se aventurando na psicanálise lacaniana, e principalmente uma obra que facilita muito para quem está escrevendo uma aula, para quem precisa indicar para alguém um material ali de apoio. Então, fica aqui como o segundo livro da nossa estante do psicanalista. Já tem a primeira obra que eu já deixei o vídeo também do Lacan, a formação do psicanalista, agora do Restos, e a gente vai construindo ao longo dos dias, ao longo das semanas, a nossa estante. Então, já ficam esses dois aqui, daqui a pouco a gente já começa a montar a playlist para quem ainda não viu e continuar acompanhando cada uma dessas obras que eu quero indicar para vocês como leituras complementares, leituras interessantíssimas e cada vez mais leituras importantes para que você cresça sempre, sempre imaginando isso, a gente fazendo uma curadoria especial para que você sempre cresça, você sempre aprenda mais e você possa passar para outras pessoas esse conhecimento também. Então, fica meu agradecimento aqui, fiquem à vontade para comentar também, para colocar em sugestões também de outras obras que vocês achem importantes que possa aqui fazer um vídeo, trazer também na nossa estante, né? Vamos construir junto essa estante do analista, né? Do psicanalista. Sabe que nos próximos vídeos eu trago uma sugestão sua. Curte o canal, deixa aqui sempre o seu comentário, aqui fica sempre o convite, né? E até o próximo vídeo. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.